Deixa eu só retomar aqui, o Alexandre, nosso amigo Alexandre Dias, ele pergunta como fica o rendimento metalúrgico na hora de aferir os custos da peça. E eu emendo junto com a do Wagner Mesquita, que fala vários fatores como a relação metal-molde, né? Então, o que você pode falar sobre o rendimento metalúrgico e a relação metal-molde aí, no caso do custo, o impacto desses itens no custo? Veja, tem números que são números típicos, né? Rendimento metálico para aços, as empresas trabalham hoje com números que vão de 60% a 65%. Tá? Poucos casos eu consigo ter muito mais do que isso, usando luvas e tudo mais, mas normalmente entre 60% a 65% são os números típicos. E para ferro fundido, números que são de 70% a 80%, dependendo se são ferros fundidos cinzentos ou nodulares. Para peças mais grossas, eu consigo até subir mais esse número, chegar até próximo de 90%. Então, isso é o rendimento metálico. Isso eu estar otimizando o meu processo de alimentação e de preenchimento, e geralmente o uso de simuladores me ajuda nesse sentido. A questão de relação metal-areia é um pouco diferente, ela depende muito da adequação que eu tenho da minha peça fundida em relação ao tamanho do meu molde, tamanho da minha caixa. Então eu preciso tomar bastante cuidado com isso, né? Ocupar bem os volumes das caixas, para que eu tenha rendimentos que normalmente são da ordem de 4:1, 5:1 de areia para metal. Mas normalmente a relação é por aí. Abaixo de 3, dificilmente eu consigo trabalhar bem, e acima de 5 eu estou desperdiçando, com certeza, em termos de peso do molde. Entendi. O Jefferson que está aqui com a gente está falando que treinamento O Jefferson é terrível, ele não deixa a oportunidade, Ricardo, de vender o peixe. Treinamento para as equipes de fundição é fundamental. Mas eu concordo plenamente com ele. Quer dizer, não adianta, gente. Não adianta querer economizar nas questões. Economizar na resina é um tiro no pé. Economizar com mão de obra é um tiro no pé. Você precisa ter gente boa, uma engenharia de processos forte, uma pessoa que atua fortemente em entendimento de simulação, é o cara que vai te dar resultados no final do mês. Ele pode custar num primeiro momento, mas ele vai te responder com qualidade final. É isso que você precisa. Não ao contrário, não economia. Você tirar o cara mais caro porque ele é caro. Desculpa, analisa quanto de fato ele vale para a tua empresa. Esse é o ponto importante. Então, concordo com o Jefferson que cursos, pessoas bem treinadas são importantes na função. E, em particular, eu enfatizaria o uso de simulação. Para quem tem, use melhor. Tenha a simulação. Isso é fundamental. Sim, porque a simulação como nós falamos nos primeiros dias, na primeira live, ela é simplesmente uma ferramenta, né? Então, eu posso fazer uma obra de arte com uma ferramenta, como eu posso simplesmente bater e fazer uma coisa feia. Então, é uma ferramenta que as pessoas têm que estar aptas a trabalhar, não é isso? Precisam saber usar para tirar tudo dela. Esse é o ponto. E ela é capaz. Se eu tiver gente boa, eu tiro bastante dela. Nós temos uma questão aqui do Arthur, ele está colocando o seguinte: contabilizar refúgio como preço final de venda seria o correto? Não contabilizar refúgio como preço final de vendas, mas o refúgio tem que ser contabilizado sim em cima do seu valor final. Então, se eu perco lá... aí é a minha visão, depois você coloca a sua, Ricardo, mas se eu tenho uma perda de 2 peças e eu estou vendendo 100, meu custo tem que estar contemplando as 102 peças que eu precisei produzir, certo ou não? Sem dúvida, e eu não estou perdendo tudo, mas uma parte importante que eu recupero é só matéria-prima metálica. Quando eu jogo fora uma peça, eu joguei fora a mão de obra, todo tipo de controles que eu tenho, todo tipo de custo fixo que estava envolvido nela, todos os insumos são perdidos. A única coisa que eu recupero é a matéria-prima metálica. Então tem que pensar nisso. Ela é um custo muito alto. Cada quilo que voltou, tô dando um custo bastante grande. Dos 65% do custo, só 10 ou 15% eu recupero. Então, quase que 50% do preço final eu tenho que colocar como custo naquela peça.